o Josias, Ocione, Osvaldo, a Leila, de Lourdes, Ayla, Andréia, Amanda, Nayane, Claudinelli, Diane, um monte de gente aqui com a gente hoje. Sejam bem-vindos aí. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Daniel. Sei que vocês já estão estudando aí há algumas outras semanas. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 do livro de Daniel. Quero convidar vocês aí para abrirem a sua Bíblia, para que a gente possa estudar esse tema. Nós temos feito com os jovens adventistas, né, da divisão sul-americana, esse estudo sobre o livro de Daniel. Já faz 3 meses que a gente está estudando o livro de Daniel juntos, todos os domingos, e está sendo uma experiência muito legal. A gente tem feito um estudo ao pé da letra, que a gente chama, então a gente vai lendo aqui o capítulo junto e vai tirando algumas lições. Então eu quero fazer semelhante aí com vocês hoje, um pouquinho mais reduzido, mas para a gente tirar também essas lições. Antes da gente começar a leitura, eu quero fazer uma oração breve, e aí a gente já pode ler o texto, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigada por essa oportunidade aqui, por esses irmãos que estão aqui com a gente, porque a gente está aqui entre família para estudar a sua palavra, que o Senhor nos ilumine e que nós possamos tirar importantes lições aqui do livro de Daniel, do capítulo 6 especificamente. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos. Amém. Não sei quantas vezes ao longo da sua vida você já leu o livro de Daniel, mas nessa última vez que eu comecei a estudar aí com os jovens, a gente começou a tirar várias lições importantes. E uma das dicas que eu sempre dou para eles, deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Ah, não tá aqui, acho que tá lá perto da minha cama. Ah, não, tá aqui. É você ter sempre aí o seu marca-texto ou um caderninho, para quem não gosta de marcar aí na Bíblia, para você poder anotar alguns detalhes importantes, porque por mais que você já tenha lido o livro várias vezes, às vezes a gente passa por um detalhe e não percebe. E aí a intenção desse estudo é a gente olhar os detalhes. Vamos começar então, o capítulo 6 do livro de Daniel, ele já começa trazendo uma informação muito importante. Ele diz assim na minha versão: o rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. No capítulo 5, a gente estudou sobre o fim, a queda do reinado babilônico, como era conhecido, né, com a morte de Belsazar, que foi o último rei ali do Império Babilônico, né? Belsazar morreu, e aí Dario, que era Medo, ele assumiu o trono e ele tinha 62 anos quando ele se apossou do trono. Não era um governante jovenzinho, né? Um rei, uma pessoa inexperiente, né? E esse é um detalhe muito importante para a gente continuar aqui, porque o título da mensagem de hoje é exatamente falando sobre ser apunhalado pelas costas. E a gente sabe que os governantes muito jovens, eles até, entre aspas, têm aí o benefício da imaturidade para, de repente, justificar alguma atitude. Mas aqui Dario já era um homem de 62 anos. E aí ele resolve dividir o reino, porque ele é um homem de 62 anos, inteligente, com maturidade, percebeu que ele não vai dar conta de fazer tudo sozinho, e isso nem é liderança. E aí ele resolveu dividir o reino para que ele pudesse tomar conta do trabalho dele e ele tivesse homens capazes e organizados para fazer isso por ele. E aí no verso 2 ele diz: o rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem esses altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Então, ele escolhe esses altos funcionários para tomar conta da província, mas ele coloca 3 pessoas acima dessas pessoas para poderem cuidar do trabalho. E Daniel estava no meio desses 3. E aí, no verso 3, a gente encontra uma característica que, se você lembrar lá no capítulo 1, quando Daniel ainda era um jovenzinho, chegando na Babilônia, ele foi notado por essa característica. Então, diz que em pouco tempo Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. E a gente aqui sabe que a sabedoria que Daniel recebia não era dele, né? Ele não nasceu assim, eu sou o homem mais sábio, né, ali do convívio ali onde ele estava. Não, ele recebeu isso de Deus. Só que aí começa a acontecer uma coisa, por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Então perceba, Daniel aqui está enfrentando o mesmo, entre aspas, problema que ele teve quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor.
Quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor percebe que tem uma sabedoria divina por trás de Daniel. Que o Deus de Daniel fazia diferença na vida dele e que era bom para o reino que um homem com o caráter de Daniel e com a inteligência de Daniel estivesse à frente das coisas. Porque com isso o reino crescia e com isso, né, o rei ficava feliz, porque o reino prosperava junto. Então, aí ele estava cogitando essa possibilidade. E aí, no verso 4, os outros administradores e altos funcionários, eles começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu estou estudando o livro de Daniel e começam a falar as características de Daniel, eu fico pensando, gente, imagina eu, Lígia, ser uma pessoa da qual as pessoas pudessem dizer que não encontraram nada que pudessem colocar como ali um empecilho, uma falha, um negócio ali, não, vou esperar escorregar, porque ela vai fazer um negócio errado aqui. Imagina você ser um administrador, alguém poderoso, alguém acima de várias pessoas, com acesso a dinheiro, com acesso a poder, a melhores casas, carros e tudo que você tem direito, e ainda assim você não ser uma pessoa, você não serem capazes de encontrar falhas naquilo que você faz. Porque Daniel era um cara leal e honesto. E para a gente hoje, essa realidade é um pouquinho longe, porque se você começa a parar para pensar no mundo que a gente vive hoje, é difícil você pensar em alguém que tem acesso a tudo isso e é uma pessoa honesta, é uma pessoa leal, que não rouba, que não tem pagamento de propina, que não faz caixa dois, que não dá um jeitinho, né? A gente que é brasileiro, a gente tem um famoso jeitinho para tudo, né? E infelizmente as pessoas também têm um famoso jeitinho para coisa ruim. E aí aqui diz que não foi possível encontrar. Não foi possível. Eles tentaram, mas eles não acharam. E aí aqui ele fala o seguinte: por isso eles concluíram, no verso 5, a nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus. Ou seja, eles não encontraram em Daniel algo que fosse referente ao governo, ao dinheiro, ao trabalho que ele fazia, à péssima administração, a queixas trabalhistas. Eles não encontraram nada disso. E aí eles pensaram, não, a gente vai encontrar quando o assunto for o Deus dele. E aí é que a gente vai pegar ele agora. E aí eles tiveram a brilhante ideia, aqui no verso 6, que eles foram até o rei e disseram assim, que o rei Dario viva para sempre. E aí eles falam, nós, os administradores, altos oficiais, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Veja que aqui eles dizem para o rei que todos eles estão de acordo. Mas para ler direitinho o texto e ver se Daniel está aqui. Eles falam aqui, todos nós e Daniel, alguma coisa? Não. Vocês vão ver mais para frente que Daniel nem aqui ele não tá. E aí eles dizem que em nome de todos, eles querem pedir para que o rei decrete uma lei. E veja, lembra que eu falei no começo? Dario não era uma pessoa inexperiente, era um homem de 62 anos que já tinha ali a sua vida, já tinha passado por várias situações, agora estava nesse governo e ele simplesmente acredita na opinião das pessoas que estavam ao redor dele, porque foi ele que escolheu. Lembra que lá no começo a gente viu que, olha, ele nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. Então, não sei vocês, mas quando a gente tem uma responsabilidade para alguma coisa, né, seja na igreja, no clube dos bravadores, na escola, em algum lugar, a gente escolhe pessoas para estar do nosso lado em quem a gente confia. Você não vai dar um negócio que é muito importante para você, para um outro cuidar, que você pense, esse cara é meio duvidoso, eu acho que melhor não dar dinheiro na mão dele. Não, melhor não chamar ele aqui para o grupo. Não, melhor não levar ele para minha casa. Você vai levar os caras que você imagina que vão ter capacidade, né? Pessoas inteligentes, pessoas que são capazes de cumprir o que você pediu e que você confie. Então, ele nomeou essas pessoas. Quando eles chegam lá com essa queixa e eles falam assim, todos nós estamos de acordo, o rei diz, ok.
E aí o que acontece? Eles pedem o famoso decreto, que o rei assine um decreto no verso 8 para que não possa ser mudado, ou seja, o rei tinha que assinar e ele não podia voltar atrás, de que ninguém deveria adorar, né? Qualquer pessoa que adorasse alguém divino ou humano, exceto ao rei, seria lançado na cova dos leões. E aí o rei assina. No verso 9, o rei Dario assinou a lei. E aí no verso 10, quando Daniel soube, então preste atenção nos detalhes. Por isso que eu falei lá no começo, vamos prestar atenção nos detalhes. Quando quando Daniel soube que o rei assinou o decreto, ou seja, Daniel não estava lá, porque ele soube, né? Ele soube. Ele foi para casa. E aqui vocês, por favor, vamos fazer uma pausa, vamos aqui entender o comportamento deste homem Daniel, porque, gente, eu não sei, vocês não me conhecem pessoalmente ainda, alguns me conhecem, não sei se o Toninho e a Rita estão por aqui, deixa eu ver, então, que acho que eles são os únicos que me conhecem pessoalmente. Não lembro, né? Às vezes vai que outros aí também já me conheceram aí nesses eventos que a gente foi na Vila Formosa, né? Já fui algumas vezes aí com vocês. E eu sou uma pessoa muito, assim, né? O que eu seria? Se eu fosse um personagem bíblico, eu seria o quê? João, filho do trovão. Eu seria esse tipo de pessoa, menos esse Daniel do verso 10. Porque no verso 10 diz o seguinte: quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, ele foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, este homem realmente, o que acontecia? Por isso que lá no começo falei, vamos prestar atenção nos detalhes. Percebam que Daniel foi escolhido pelo rei Dario. E aí aqui você pode né, imaginar, porque a Bíblia não diz, mas Dario não estava há tanto tempo lá quanto já estava, por exemplo, Nabucodonosor, que estava há muito tempo próximo de Daniel e pôde conviver com ele e ver que ele era um rapaz diferente mesmo. Viu milagres acontecerem, né? Viu a questão dele conseguir identificar o sonho, né? Que ele nem contou. Ele viu outras coisas acontecendo e Dario a gente não sabe, mas talvez não tenha visto tudo isso, mas teve contato com Daniel a ponto de tê-lo escolhido. E Daniel, esse relacionamento próximo que Daniel tinha com Deus, que aqui diz que ele orava 3 vezes por dia, como era o costume dele, e não só isso, a gente sabe que Daniel dedicou a vida dele a Deus. Imagine só que ele, nessa situação, ele não só fazia o que era certo, que era algo externo, que as pessoas ali, elas conseguiam perceber que ele era honesto nas contas, ele administrava bem o governo, mas tinha algo em Daniel que passava daquilo que ele mostrava para os outros. Então, Daniel era um homem fiel, ele era um homem digno, ele era um homem diferente. E aí aqui tem essa situação. Quando ele soube, ele podia ter feito várias coisas. Ele podia ter ido falar com o rei e falado assim: que negócio é esse? Você vem aqui e tal, e coloca o decreto e não, né? E fala com eles, vêm e falam um negócio pra você e não me perguntaram nada. Ou ele podia ter dito assim: não, vou me esconder. Eu vou me esconder, porque o decreto saiu aí, e aí o que eu vou fazer agora? E tava todo mundo lá, e aparentemente tá todo mundo indo pro mesmo lado, e eu tô só eu sozinha aqui desse. Vou para outro canto, vou sumir daqui, tenho dinheiro, vou comprar uma passagem de avião, vou para outro canto. E ele não. Ou ele podia ainda a terceira coisa, ele podia ter ido para o quarto orar, como está escrito aqui, mas ele podia ter deixado a janela fechada, para ninguém ver que ele estava orando. Porque aqui o verso diz o seguinte, que ele ajoelhou-se no quarto andar de cima, como ele sempre fazia, mas com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Ele podia ter pensado assim, vou deixar a janela fechada, estou orando, mas não quero que ninguém veja. Mas ele não faz isso. E aí aqui, no verso 11, os que estavam apunhalando pelas costas, eles vão até lá para ver o que Daniel está fazendo. Porque aqui o verso 11 diz o seguinte, eles foram juntos, ou seja,
Eu não sei, gente, mas assim, às vezes eu tenho uma impressão, vocês têm essa impressão também, que às vezes você fica pensando assim, gente, mas essa pessoa tem tempo livre para ficar cuidando da vida dos outros? Não tem uma louça para lavar, não tem nada para arrumar, eu tô aqui cheia de roupa para passar, e esse povo tem tempo para cuidar da vida dos outros. Vocês já ficaram pensando nisso alguma vez? Eu sempre penso nisso. Eu fico assim, gente, essas pessoas que têm tempo para cuidar da vida dos outros, eu não sei de onde elas arrumam. Elas podiam, inclusive, virar coach. Elas podiam dar cursos de como arrumar tempo, porque a gente está faltando tempo e elas estão sobrando tempo. Não sei, o tempo dessas pessoas deve se multiplicar, deve haver alguma teoria para isso. Mas aqui, esses homens fazem exatamente isso. Eles são altos oficiais, eles são homens que têm um cargo poderosíssimo, eles têm dinheiro, aí eles se prestam ao papelão de ir lá conferir na porta da casa de Daniel. Aí eles vão no verso 11. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo a ajuda de Deus. Então foram imediatamente ao rei, os fofoqueiros, e disseram o seguinte: o rei não tinha assinado um decreto dizendo isso, isso e isso, e que quem não fizesse isso ia para a cova dos leões? Aí o rei diz assim: sim, essa decisão está em vigor, é uma lei oficial dos medos e dos persas e que não pode ser revogada. Aí eles dizem: então, no verso 13, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, ele não dá importância nem ao rei e nem à sua lei. E ele continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. E agora, aqui nesse verso 14, tem um detalhe importantíssimo que eu quero que você preste atenção. Lá no começo, quando a gente falou sobre prestar atenção nos detalhes, lembre dos detalhes, a gente estava colocando várias características aqui. Falamos que o rei Dario era um homem medo, né, de outra nacionalidade, né? Ele está reinando sobre um povo que não é o povo dele, né? Ele entrou para eles tomaram Babilônia, o que você estudou no capítulo 5, eles tomaram Babilônia, Belsazar morre e eles assumem. Então veja, ele está num povo que não é dele, ele é de outro lugar, Daniel também não é dali, e Daniel é de outro lugar. Então eles não são, né? Eles não são como chama aquilo? Esqueci a palavra. Mas é isso aí, quando a gente não é da mesma pátria. Essa palavra. E aí, no 14 tem um detalhe importante, justamente sobre essa questão que a gente estava falando de Daniel ser um homem íntegro. Não só o que ele transparecia para fora para os outros, ou aquilo que ele fazia externamente. No verso 14 diz que quando o rei ouviu isso, ele ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. E ele passou o resto do dia pensando num modo de livrá-lo dessa situação. Então pense aqui comigo. O rei, a pessoa que era a maior autoridade daquele lugar, ele passou o dia inteiro pensando num jeito de salvar Daniel. E ele ficou tão angustiado que ele não conseguia pensar em outra coisa. Daniel era ou não era uma pessoa que, além do trabalho que fazia, era alguém que era querido, que era importante e que fazia diferença ali, naquele lugar. Porque se ele não fosse tudo isso, o rei não teria tido essa reação aqui. Ele podia ter dito assim: pois é, né, gente? Mas tá assinado, né? Então, bola para frente, vamos escolher outro aí, a gente arruma aí alguém, traz uns currículos, vamos dar uma olhada e a gente resolve aí o problema depois e tal, a gente deixa a vaga aberta por um tempo, não sei, depois a gente vê. Mas não. Então perceba que aqui existe um reconhecimento por parte de Dario de que Daniel era um homem diferente. Porque se ele não fosse, ele não se importaria tanto assim. E aí, os homens não desistiram, não. Eles não desistiram, não, porque eles estavam convictos de que ele tinha que fazer isso. E aí eles vão juntos à casa do rei à noite, porque o que acontece? Aqui o verso disse que o rei passou o quê? O dia todo pensando nisso. Pensando num jeito de salvar Daniel. E aí, como eles não viram Daniel na cova de leão nenhum durante o dia, eles pensaram assim: vamos lá, saber o que está acontecendo. E eles voltam à noite.
para falar com o rei. E eles falam: ó rei, o senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que assinou pode ser revogado. Cadê esse homem na cova dos leões, resumidamente? E aí, no verso 16, por fim o rei deu as ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. Mas antes disso, antes de levarem ele, tem um detalhe muito importante nesse verso. O rei disse para Daniel que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então perceba aqui o testemunho de Daniel dentro daquele contexto, daquele lugar, de pessoas de outras denominações, de outras nacionalidades, de outras cores, de raças, ele foi importantíssimo ao ponto de um rei que não era nada dele, que não era nem acreditava no Deus dele como Daniel servia, ele diz o seguinte: que o seu Deus a quem você serve fielmente, porque eu sei que você é fiel a ele, que ele o livre. E aqui é um testemunho poderosíssimo, porque Daniel testemunha antes da fornalha e ele testemunha depois da fornalha. Porque perceba, se Daniel não fosse um bom testemunho lá dentro, o rei não reconheceria isso aqui. Ele diria no máximo foi bom te conhecer. Ele ia dizer: Daniel, tô triste pra caramba, mas não tem o que eu fazer aqui, desculpa. Mas não. Ele sabia que Daniel era fiel ao Deus dele. E aí, então, trouxeram uma pedra, colocaram na abertura da cova, o rei selou a pedra com o anel, né? E aí, tem outro detalhe importantíssimo. E eu quero que vocês prestem atenção nesses pequenos detalhes, que não são tão pequenos, para vocês entenderem essa questão de que o testemunho de Daniel, ele valeu tanto para antes da cova dos leões quanto para depois. Porque a gente, às vezes, pensa no milagre sendo realizado ali. Daniel lá dentro, o leão lá não fez nada. Quando Daniel sai, Daniel tá vivo. Mas não foi só isso. O testemunho e toda a vida de Daniel antes daquilo foi completamente transformador. Não só nos capítulos que vocês vão estudar mais para frente aí com outras pessoas que vão vir estudar Daniel com vocês, mas para toda a história. Porque se Daniel não tivesse sido esse homem, vocês acham que ia acontecer o quê naquela cova? A gente não sabe. Talvez ele não fosse livrado. Talvez não, talvez sim, a gente nunca sabe. Mas o que a gente sabe aqui é que vários detalhes da vida de Daniel foram importantes para que não só, se ele não fosse livrado ali na cova dos leões, não ia ter problema, porque a semente tinha sido plantada durante todos os anos em que ele trabalhou ali durante o reinado de todos os reis aos quais ele serviu. Então preste atenção. No verso 18 acontece outra coisa muito curiosa que o rei faz. E eu não sei vocês, mas não sei se vocês conseguem imaginar um rei fazendo uma coisa dessas. Um governante, um alto, sei lá, o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos é um cara lá em cima, né, tal, e ele não é uma atitude comum de um rei, de uma pessoa com poder. No verso 18, o rei voltou para o palácio e ele passou a noite em jejum. Ele não quis nenhum dos divertimentos habituais e ele não conseguiu dormir a noite inteira. Ou seja, o rei passou o dia inteiro preocupado com Daniel. O rei foi lá e desejou a Daniel que o Deus dele o livrasse, porque ele realmente não queria que Daniel morresse. E aí ele não consegue dormir, ele fica sem comer por causa de Daniel. E aí, de manhã bem cedo, no verso 19, ele levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Veja bem, aqui está dizendo que o rei voltou para o palácio, ele estava assim, ó, deprimido. Ele passou a noite em jejum, ele não quis nada, ele não quis saber de nada, ele não dormiu a noite inteira e assim que o sol raiou, ao invés dele levantar, tomar um café da manhã, pensar, tá bom, gente, começar o dia aqui, bora lá. Não. Ele foi apressadamente à cova dos leões. Apressadamente, né? Vamos lá ver, eu tenho que ir lá, eu preciso ver e tal. Eu preciso saber de Daniel, não dá. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele gritou, angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões?
O rei, ele estava muito querendo que Deus tivesse livrado Daniel. Muito. Porque ele nem dormiu. Ele não comeu. Ele recusou tudo que vieram trazer para ele. E aí Daniel responde no verso 21, que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois eu fui considerado inocente aos olhos de Deus, e também não fiz coisa alguma contra você, ó rei. E aí, no verso 23, o rei fica alegre, mandou tirar Daniel de lá, e não tinha um arranhão em Daniel. A gente já sabe sobre essa parte da história, porque a gente sempre conta em história infantil, né? Em vários momentos a gente fala sobre esse depois, do que aconteceu aqui na Cova dos Leões. Mas eu não queria analisar esse episódio só ali da hora que ele sai da Cova dos Leões, e por isso que eu demorei mais tempo no começo do capítulo do que agora. Porque o que eu queria destacar com vocês é exatamente isso. Daniel, o testemunho, a vida, o relacionamento que ele tinha com Deus, ele era algo que ia muito além de um milagre numa cova de leões. Não estou dizendo que é uma coisa pequena, não, gente. Lógico que não. Mas eu estou dizendo que tudo aquilo que ele passou ali e todo o relacionamento que ele teve com as pessoas ali e tudo aquilo que ele vivia eram coisas que dia a dia foram construindo no coração das pessoas com quem ele tinha contato afeto, embora ele não fosse do mesmo povo. Ele ia desenvolvendo confiança, porque mesmo ele sendo de outro povo, servindo a outro Deus, às vezes a gente menospreza as pessoas ou a gente exclui pessoas por não fazerem parte do nosso convívio, da nossa religião ou daquilo que nós chamamos de sociedade de acordo com o nosso olhar. E Daniel, com amor e através da transformação que Deus foi fazendo na vida dele, através das coisas que Deus foi proporcionando acontecer na vida de Daniel, ele foi ganhando tudo isso e muito mais. Ele foi apresentando Deus de uma forma para essas pessoas que talvez de outro jeito não daria para acontecer. Então, Deus colocou Daniel numa posição de destaque para que, assim, a vontade de Deus e que as coisas que Deus fosse fazer pelo povo e ali, durante todos esses anos do cativeiro babilônico, eles fossem vistos e Deus fosse honrado através dele e através dos amigos e, né, com todas as situações que a gente já leu aqui no livro. Então, percebam, Daniel, ele não revidou ali as coisas que ele sofreu do jeito que talvez eu revidaria, né? O rei, claro, ordena ali que eles fossem, né, as pessoas que enganaram ele fossem jogadas na cova dos leões e tudo mais. Você não vê Daniel dizendo assim: ah, Deus me salvou sim, mas olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor, ó rei. Essa galera aí que o senhor colocou aqui para trabalhar junto com a gente não presta um. Ele não tinha esse espírito, né? Ele não fez isso ali. E aí, o capítulo 6, ele termina com uma mensagem tão bonita que reflete tudo isso que Daniel viveu. E por que eu tô falando que Daniel viveu? Não foi o que Daniel pregou. Não foi o que Daniel pregou no sábado de manhã. Não foi o que Daniel evidenciou para os outros da boca para fora. Foi o que ele viveu ao longo desses anos ali e para todos os governantes para os quais ele trabalhou, mesmo sendo cativo, mesmo sendo de outro lugar, mesmo estando numa terra que não era dele. Aqui no verso 25, o rei Dario manda uma mensagem para todos os povos de todas as raças e línguas. E aí ele diz o seguinte: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. O seu reino jamais será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra, e foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. E assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o de Ciro, o persa. Vejam que aqui Daniel não fez um sermão.
Você não encontra aqui no livro de Daniel algum momento em que Daniel usa da autoridade, do poder dele ou de alguma coisa para dizer alguma coisa. Ele não diz. Você pode procurar aqui no livro de Daniel, um sermão de Daniel, alguma coisa que ele tenha feito ali com toda a autoridade, o poder que ele tinha, a visibilidade que ele tinha. Ele não fez isso. Ele usou a visibilidade, o poder que Deus deu a ele como oportunidade para viver aquilo que Deus queria que ele mostrasse para as pessoas. Ele viveu ao ponto de mostrar Jesus, de mostrar Deus para as pessoas sem precisar pregar. E isso é, para mim, a coisa mais intrigante de Daniel. Você vai ver até lá no final do livro, com todos os capítulos que você estudar, que Daniel, ele é um evangelista sem falar nada, até o final. Sem falar nada, que eu digo é propositalmente chegando ali, tomando a frente e falando de Deus. Então, queridos, eu queria só evidenciar isso antes da gente finalizar aqui, que às vezes a gente foca muito nas ações que a gente faz, mas não estou dizendo que é errado a gente fazer algo bom, não, mas às vezes a gente foca muito em tenho que pregar e falar, não sei pregar, não sei falar, tem que fazer tal coisa, as coisas têm que ser assim ou tal. E Deus só quer o nosso relacionamento sincero com Ele, a ponto de que o Espírito possa nos transformar e nos usar em qualquer situação, ainda que a gente não possa ou não precise falar. Porque a obra que o Espírito Santo tem para fazer, e quando nós estamos cheios do Espírito, a gente demonstra Jesus de tal forma, a gente reflete Jesus de tal forma, que as pessoas não precisam ouvir nada, nenhum sermão. E é isso. E esse é o segredo do reino de Deus na terra. É a gente se encher do Espírito a ponto de que Jesus transborde e a gente viva no meio das pessoas, que a gente esteja onde estiver, seja na nossa pátria, em outro lugar, seja no nosso ambiente ou em um outro ambiente, nós estejamos refletindo Jesus para elas sem esforço. É algo natural, é algo com amor, é algo sem repreensão. Perceba que aqui, durante todo o livro de Daniel, você vê Daniel vivendo. E você não vê Daniel ali se vingando aqui dos homens, falando tal coisa, menosprezando a religião do outro ali, dizendo tal coisa. Ele não faz isso em momento nenhum. Lá no capítulo 2, quando ele interpreta o sonho, ele não diz assim: olha aqui, esses magos falsos aqui, ó, servindo esses deuses que vocês adoram aí, que não são nada além de pau e pedra, e lá, 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 e lá, 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 e eu vou dizer aqui o que Deus tem para dizer. Ele não faz isso. Então percebam que durante todo o capítulo 6 a gente só teve mais uma confirmação de que Daniel, ele não usou desses recursos que ele tinha para oprimir ou para obrigar ou para mostrar que era melhor ou para dizer alguma coisa de um jeito meio atravessado. E eu acho que isso é um dos grandes segredos, claro, além de todas as profecias que a gente tem aqui, né, e de todas os milagres realizados por Deus aí durante todo o livro de Daniel, esse daqui com certeza é o maior milagre que Deus quer realizar e que Deus realizou durante a história desse nosso querido Daniel. Porque o milagre que ele realizou em Daniel refletiu em todas as pessoas ao redor, fez coisas acontecerem ao redor que talvez não tivessem acontecido se Daniel não estivesse extremamente entregue a Cristo, a Jesus, a Deus. Então, que esse seja o nosso desejo, né? Quando a gente pedir a Deus que transforme a nossa vida e nos faça assim como Daniel, que seja algo realmente de dentro para fora e que a gente realmente seja capaz de refletir a Deus no nosso viver em qualquer lugar que a gente estiver, com qualquer tipo de pessoa e a despeito de eu estar ou não dentro do meu povo, dentro do meu contexto religioso, no meu conforto do meu lar, no conforto dos meus irmãos da igreja e tudo mais. E que o Espírito possa também transformar as pessoas ao redor, assim como transformou com toda essa entrega que Daniel fez a ele, né? Sendo um instrumento tão poderoso.
Que Deus nos abençoe a sermos assim como Daniel, de verdade. Não é fácil, mas é possível. É possível. Então, se é possível, vamos pedir, não é mesmo? Eu quero orar aqui ao final. Eu vi que alguém fez um pedido aqui. A irmã Geni faleceu. Não sei se é alguma irmã aqui da nossa igreja, mas ainda que não seja, vamos orar pela família dela, para que Deus possa confortá-los nesse momento também. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, nós somos agradecidos porque o Senhor deixou na sua palavra exemplos e exemplos de pessoas, assim como Daniel, que a despeito de toda a situação que viveu e de todos os infortúnios que a vida trouxe para ele, permaneceu fiel, permaneceu junto do Senhor, testemunhando, não se escondendo, não evitando ser o que ele era para se adequar aos outros. Que nós possamos ser assim também, Senhor, que o Senhor nos transforme, que seu Espírito Santo nos ajude e que nós possamos, acima de tudo, sermos pessoas que refletem o Senhor, independente de onde nós estivermos, e que nós possamos também levar outras pessoas a conhecer ao Senhor com amor, com cuidado, com o nosso testemunho, com o nosso viver, para que a gente possa, Senhor, experimentar grandes maravilhas também na nossa vida enquanto estivermos aqui, não para a nossa glória própria, mas para que a sua glória possa ser revelada, o Senhor possa ser honrado através da transformação de vida dessas pessoas também. Que o Senhor nos use, que o Senhor esteja conosco, nos ajude, que o Senhor nos dê forças e que principalmente o Senhor reforce o nosso relacionamento com o Senhor a cada dia, para que a gente possa sendo transformado aos poucos pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos tudo isso. Amém.